Gostaria de que você orasse comigo nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesta manhã, receptivos à Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha de encontro conosco, com o nosso coração. Nós já temos aprendido aqui que nós não estamos apenas, Senhor, e não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Queremos ouvir o que nós precisamos ouvir. Porque é isso que nos ajuda a continuar a permanecer. Aquilo que nós precisamos ouvir transforma as nossas vidas, transforma nossos corações, nossas casas. Obrigado por estarmos aqui e te agradecemos, porque eu creio que a palavra não voltará sem cumprir o propósito pelo qual ela será enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós gostaríamos nesta manhã de compartilhar um tema com vocês. Estamos no mês, como igreja local, embora a INSEGEC a nível mundial, mensalmente também temos desfrutado de uma porta. O apóstolo Valnice tem nos ensinado muito sobre isso. Nós entramos neste mês, no mês muito lindo, o mês da fidelidade, de sermos fiéis. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas como igreja local, nós estamos desfrutando de um ano de movimento. E eu louvo a Deus porque eu percebo que muitos de nós aqui têm entendido o espírito disso e têm feito isso se tornar ação, têm se movimentado. Já estamos no meio do ano, praticamente, e é importante que até o final desse ano, todos nós como igreja, isso caia no nosso espírito, a necessidade de nós nos movimentarmos e fazermos aquilo que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que o Senhor não vai fazer, somos nós. E como nós já estamos aí praticamente em junho, meados de junho, final, já quase de um semestre, eu quero fazer nesta manhã uma ministração, embora dentro do tema de hoje, um pouco reflexiva, dentro daquilo que nós já estamos vivendo, desfrutando durante este ano, para que a gente possa ter vamos dizer, um realinhamento, porque às vezes o tempo vai passando e acaba a gente diante de tantas coisas que nós ouvimos, vemos, às vezes a gente acaba perdendo um pouco o nosso foco. E nós estamos vivendo um ano que profeticamente foi declarado um ano de movimento. E eu creio nisso. Um ano de nós nos movimentarmos. O tema que nós vamos falar nesta manhã é liderar servindo. Eu quero conversar um pouco sobre isso. O que é a gente liderar servindo? Esse é um princípio deixado por Cristo. Nós servimos e Ele nos ensina que a maneira mais linda, eu diria, ou promissora, ou correta de servir, de liderar, ou melhor, é servindo. Infelizmente, na nossa cultura, principalmente no contexto ocidental, não é bem assim. Se lidera mandando, se lidera obrigando, se lidera dando direções assim, às vezes duras, porque eu sou um líder, eu mando aqui. Aí vem aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o lema da nossa, vamos dizer, cultura ocidental, até mesmo talvez oriental. Mas Jesus, ele disse que não é assim. Jesus, ele disse que nós lideramos de uma outra forma. Nós lideramos servindo. Então, como eu estava dizendo, nós estamos no ano do movimento, e nesse ano do movimento nós estamos declarando um tema, um rema, um versículo que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que queria que vocês ficassem bastante atentos comigo, porque eu vou correndo, vocês só vão aí me ajudando. Nesse texto, a Bíblia nos ensina que o Senhor chegou a Moisés e disse: clama a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Nós recebemos uma direção de Deus como rema esse ano. Diga a INSEGEC, São José dos Campos, que marche. Ano de movimento, nós falamos muito sobre isso no final do ano, início do ano.
E movimento, queridos, ele nos tira dessa estagnação, dessa zona de conforto, da inércia espiritual e nos proporciona a gente estar no centro da vontade de Deus e acaba nos impulsionando rumo a um cumprimento do nosso propósito. Eu diria um propósito eterno que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem para as nossas igrejas, que Deus tem para as nossas células, para as nossas famílias, para as nossas cidades. Mas se a gente não entender que nós precisamos sair dessa zona de conforto, dessa inércia, o tempo vai passar e nós não vamos cumprir o nosso propósito. Nós não vamos ser canais de Deus para cumprir o que nós temos que cumprir. E esse movimento não é apenas algo externo, começa dentro de nós. Deus começa a impulsionar a gente, sabe, e vai assim, desinstalando estruturas velhas, arrancando de dentro de nós algumas estruturas, mentalidades paralisadas, religiosidade sem fruto. Deus tem nos chamado a isso, queridos. Nós estávamos conversando com a apóstola Valnice, e ela tem dito que ela tem ouvido muitos desses profetas a nível mundial. Ela participa de uma rede de profetas, e constantemente eles se reúnem para orar e trazer um alinhamento a nível mundial. Grandes profetas que vocês já devem ter ouvido falar, profeta Cindy Jacobs, Bill Harmons, tantos outros que ainda são de uma geração assim, que são canais de Deus, e todos eles têm chamado a igreja a se movimentar, porque não são eles, é Deus que tem gerado isso, trazido isso através dos profetas, uma necessidade que tem pulsado o coração de Deus, que é essa necessidade de nós rompermos com algumas estruturas velhas que nós fomos construindo, religiosas, que nos deixa paralisados, sem cumprirmos o nosso propósito, apenas participando de reuniões, de cultos, de orações. Então não é uma coisa só externa, mas uma coisa interna, começa aqui dentro de nós. E nós temos declarado, queridos, que esse ano de movimento é um ano que Deus está ativando os nossos dons, Deus está ativando os ministérios, despertando ministérios apostólico, o profético, o evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de mestre, de ensino. Um ano que Deus tem colocado a gente na rota do crescimento, que Deus tem colocado a gente numa rota de avanço, de alinhamento, de conquista, de maturidade. Nós vamos ouvir muito nesse culto da apóstola Valnice, vocês vão ver esse tempo que Deus tem ministrado para nós como igreja, esse contexto da maturidade, é o mesmo movimento que nós vemos em Atos 2. Atos 2, a Bíblia diz que veio sobre eles o poder do Espírito Santo, e os levou a cumprir um propósito. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo ao vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo veio para que a gente seja testemunha, e nós estamos hoje, no último dia da festa de Pentecostes, uma celebração, começou aí semana passada. Pentecostes, queridos, é um derramar do Espírito Santo. Então esse mesmo movimento que o Espírito Santo está nos despertando a fazer hoje, é um movimento de Atos dos Apóstolos, que chegou para que a igreja pudesse ser despertada. E nesse mover, nós temos vivido um tempo, queridos, eu creio, precioso de alinhamento, aqui como igreja. Como eu disse, muitos já entenderam discerniram o Espírito, onde mês a mês, o Senhor Ele tem nos conduzido com clareza, com direção. Nós não estamos caminhando aleatoriamente. Já faz alguns anos que vocês devem estar percebendo que nós como igreja, ano após ano, tomamos uma direção de uma família aliançada, de um propósito, de uma identidade, onde Deus, ano após ano, está nos conduzindo através de ensinamentos contínuos, que um mês se conecta com o próximo. É como se houvesse um mapa profético
em que cada mês representa uma estação de preparação e ativação para todos nós. Já vieram cuidar da minha garganta aqui, queridos. Obrigado, querido. De ativação, de preparação, onde cada mês nós temos tratado sobre um tema, sobre um apóstolo, sobre um objetivo, um versículo rema, uma característica. Inclusive, quando eu falo de característica, essas características refletem exatamente as características dessa igreja que eu acabei de falar, de Atos dos Apóstolos. Uma igreja de Atos dos Apóstolos são as características dessa igreja com as mesmas características das que hoje são as características que fazem com que as igrejas que mais crescem no mundo também desfrutem delas. Ou seja, são as mesmas marcas da igreja primitiva. E nós precisamos, queridos, entranhar isso dentro de nós. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela virou o mundo de cabeça para baixo. Eu creio, pastores, Miquil, Gisele, os irmãos, todos estão aqui, pastor Roberto, Zé Roberto, eu creio que eu vou ver com os meus olhos, uma igreja, um avivamento que vai virar essa geração de cabeça para baixo. Não vão ser focos, vai ser uma igreja, queridos, a igreja de Cristo, sabe, que vai revolucionar o mundo com poder, com amor, com multiplicação, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que cresce de verdade, não é só aquela igreja, queridos, que atrai pessoas, porque existem muitas igrejas hoje grandes com pessoas, mas elas não formam discípulos. Uma igreja que forma discípulos, uma igreja que edifica famílias, uma igreja que transforma cidades, uma igreja que usa os 7 montes da sociedade para que eles sejam um canal de transformação na nossa geração. Eu queria relembrar então com vocês nessa manhã essa trajetória profética que nós estamos vivendo, como por exemplo o mês de janeiro. O mês de janeiro foi o mês do fundamento. E nesse mês nós falamos sobre coisas muito importantes. E neste mês nós trouxemos um apóstolo, foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro carregou junto de si uma característica das igrejas que mais crescem no mundo, que é uma igreja que sabe para onde está indo, que tem visão, uma igreja que tem propósito claro. Como é importante nós sabermos quem nós somos, queridos, para onde nós estamos indo. Foi um mês que nós falamos sobre lançarmos fundamentos, alicerces, bases sólidas de uma visão para os próximos anos, que Deus já está nos guiando, nos direcionando, firmando a igreja sobre um fundamento sólido, olhando com os nossos olhos da fé e estabelecendo o propósito do que é ser uma igreja de fato. Uma igreja sem visão, ela não avança. Uma igreja sem visão, ela não caminha, ela não sabe para onde está indo. E Pedro, ele recebeu a revelação de quem era Jesus, nós falamos muito sobre isso. Mateus capítulo 16, diz que Pedro teve uma revelação: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. E ele diz: Senhor Jesus, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Pedro, ele estava recebendo uma revelação, e a partir disso, Jesus revelou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali ele estava fundamentando a igreja. Por quê, queridos? Toda visão começa com uma revelação. Toda. No mês de fevereiro, nós falamos sobre o mês da intimidade. Saímos do fundamento e fomos para a intimidade. E trouxemos o apóstolo João. O apóstolo João, ele carrega dentro de si uma característica muito importante, que é uma cultura de oração, de evangelismo. Nós falamos sobre isso, sobre a importância de termos intimidade com o Senhor, porque sem intimidade não há transformação. Foi um tempo, em fevereiro, da gente mergulhar em oração, mergulhar em jejum, em comunhão com Deus, edificando a nossa vida interior e deixando ela mais sólida,
Queridos, eu entendo que intimidade com Deus é o segredo da permanência. Por que que muitos não permanecem? Hoje há tantos desigrejados, porque não tem intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade com Deus, não existe igreja, lideranças, pessoas, irmãos, seja o que for, que tira a gente da presença de Deus. Porque a igreja, a liderança, o pastor, todos nós somos falhos. Mas se nós temos intimidade com o Senhor, essa intimidade faz com que a gente permaneça. Igrejas de oração, queridos, elas se tornam centros de avivamento. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós tivemos meu Deus, que vigília poderosa. Eu não participei dela completamente, nós estávamos com os irmãos aqui numa sala ao lado, das 8 até as quase 11 da noite, ministrando a vida deles, porque eles estão prontos a serem recebidos numa nova equipe, novos irmãos que vão ser recebidos como membros dessa igreja, e nós tivemos um tempo com eles, enquanto nós estávamos na sala, estava havendo uma vigília que a gente conseguia ouvir de lá. E eu creio que uma igreja, queridos, de oração, ela se torna nesses centros de avivamento. Se a gente quer ver avivamento, nós precisamos orar, buscar a Deus. Uma vigília como essa que nós tivemos, queridos, é uma noite. Eu sei que é sexta-feira, cansativo, trabalhamos a semana inteira, mas era uma noite para que todos vocês estivessem aqui, junto com a gente, abraçando uma causa, gerando o poder de Deus, gerando o avivamento, gerando um derramar do Espírito Santo, e sem contar que a intimidade, ela gera autoridade. Intimidade te dá autoridade. Se você tem intimidade com o Senhor, se você está aqui buscando a Deus, se você está gerando, você está aqui tipo uma vigília, tendo intimidade com o Senhor, Deus vai te dando autoridade. O timbre da sua voz vai sendo reconhecida no reino espiritual por causa disso. E quando você declara uma palavra, seja de cura, de libertação, de qualquer outra área, o Senhor respalda aquilo com a autoridade que você recebeu por causa da intimidade que você teve com o Pai. João, ele deitava, a Bíblia diz, no peito do Senhor Jesus, e por isso ele discernia com profundidade espiritual o que era intimidade. Amém, queridos? Então, neste mês de fevereiro nós aprendemos sobre isso. Sem intimidade não tem transformação. Nós precisamos mergulhar aos braços, ao peito de Cristo. No mês de março, nós falamos sobre o mês do conectar. Neste mês, nós falamos sobre um apóstolo chamado André, e trouxemos uma característica também uma das características da igreja primitiva, e também das igrejas que mais crescem no mundo hoje, é uma estratégia de discipulado. Nós fomos desafiados a sair de uma individualidade e de conectar a nossa vida com o Mestre, porque discipulado não é uma opção, queridos. Jesus, ele trouxe para perto de si 12 apóstolos e fez com que eles ensinassem os 12 a fazer o mesmo. Isso não é uma coisa assim, aleatória. É como se um mandamento do Senhor. Discipulado não é uma opção. Por isso que às vezes eu fico um pouco assim, pé atrás com pessoas que não querem estar conectadas com um líder, conectadas com uma liderança, não querem estar presentes, não querem estar sendo ministrado, ensinado, advertido, corrigidos. Por quê? Porque discipulado é um plano para multiplicar a igreja, é um plano de multiplicação. E nesse mês de março foi um mês que nós ensinamos sobre a gente ter relacionamentos, consolidar relacionamentos espirituais sólidos, porque André, ele sempre foi aquele que trazia pessoas a Jesus. Não sei se vocês se lembram, foi ele que trouxe o seu irmão chamado Pedro, ele que trouxe o Simão. André conectava as pessoas. Ele não foi um tipo de homem que fez barulho, ele foi um tipo de homem que gerou frutos. No discipulado nós geramos frutos.
Eu e a pastora Priscila, né, nós temos muito, assim, gostamos muito de estar com pessoas, queremos estar juntos, discipular, sentar, conversar, e nós sabemos que a mesa é onde acontece muitas vezes isso. Então, quando a gente percebe que algumas pessoas fogem de uma mesa, precisa ficar às vezes implorando para sentar à mesa, precisa ficar, pelo amor de Deus, tem como a gente tomar um café? Aí a gente está aqui há 12 anos e uma vez nós sentamos à mesa e olha lá. Isso às vezes nos deixa um pouco preocupado, porque não é o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho que Jesus nos ensinou é um caminho de discipulado. No mês de abril nós falamos sobre um mês de esperança, onde nós falamos sobre o apóstolo Felipe e trouxemos uma característica que é a cultura de evangelismo. Uma das características das igrejas que mais crescem no mundo hoje, e era da igreja primitiva, é que eles tinham uma cultura de evangelismo pessoal, individual. Às vezes nós perdemos tanto tempo, queridos, com tantas coisas, e nós não exercitamos essa cultura. Foi um mês que nós fomos desafiados aí a ter uma ousadia para evangelizar, com criatividade, com paixão. Um mês que nós aprendemos com Felipe, que o evangelho não pode esperar. Não pode esperar. Ah não, mas Senhor, peraí, eu estou fazendo faculdade, minha faculdade vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Depois eu tenho mais uns 2 anos de estágio, e aí depois eu vou arrumar um emprego, tá, Senhor? E aí, se permitir uns 3 anos, eu já estou um pouco alicerçado. Ah, tem um detalhe, Senhor, eu tenho que casar. Aí eu vou casar, e eu acho que dá para ajeitar em uns 2 anos, e eu vou ter um filho também. Ah não, é 2. Ah, Senhor, não, no meu caso é 3. Com isso passaram-se 25 anos, e a gente está lá. Então, Senhor, eu queria evangelizar, eu queria fazer as coisas do Senhor, mas eu tenho tanta coisa a fazer, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho isso, e o tempo está passando. Essa é a nossa sociedade hoje, essa é a nossa geração, nos prendendo em tudo aqui na terra. Vai chegar um dia que os nossos olhos vão se fechar, e nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Ele não vai querer nem saber quantos anos de faculdade você teve, quantos anos teve que trabalhar, quantos anos cuidando do filho. Ele só vai querer uma coisa: e os frutos? E os nossos filhos espirituais? E o tempo que você tinha? Lembre-se que eu disse no início que nós traríamos hoje uma manhã de um realinhamento. A gente voltar, queridos, a uns focos, lembrando do nosso chamado. Essa esperança que nós falamos no mês de abril, tem muita gente hoje que não tem mais esperança, queridos. Estão querendo tirar a vida agora, nessa manhã, e por que não dizer agora? Tem gente, a cada 3 minutos, a 3 segundos, uma pessoa tira a sua vida. E somos nós que temos que levar esperança a essas pessoas. Por que nós temos tempo para tudo? Para comer, para passear, para ter com a família, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E nós não temos às vezes um tempo de mover os céus através do nosso cuidado com as pessoas. E Felipe, ele correu ao encontro do eunuco, vocês se lembram disso? Evangelizou aquele homem, batizou aquele homem. Evangelismo, queridos, rápido, eficaz, objetivo, cheio de unção. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pensa em ficar fazendo cursos de evangelismo, que demora 10 anos para ficar pronto, para depois evangelizar. Não! Nós saímos daqui hoje na rua, nós podemos evangelizar. Eu vou dizer publicamente, não sei se, talvez pode até chegar aos ouvidos da pessoa. A pastora Priscila, nós temos alguns gatinhos, vocês sabem,
E às vezes aqui nessa região aparecem alguns gatinhos aí perdidos. Essa semana, faz uma semana apareceu um gatinho aqui em cima, lindo, amarelinho, mas a gente percebeu, ela principalmente, que ele estava perdido. E ela percebeu que ele apareceu porque estava cuidando de um outro que está perdido aí também, um gatinho preto e branco. E aí, durante uma semana a pastora ia lá, cuidava do gatinho. Quando foi ontem, ela conseguiu pegar o gatinho. Trouxe ele enorme, amarelo, lindo. Quando a pastora trouxe ele, ela disse assim: deixa eu olhar aqui. Ela tem vários grupos de pessoas aqui do bairro que são gateiras, que quando some um gato, umas contribuem com a outra em gatos, em ajudar, em coisa e tal, e é um meio pelo qual nós temos usado também para fazer relacionamento, amizades, evangelizar, ter contato com as pessoas. Tudo que nós procuramos fazer é com intencionalidade. E aí, quando a pastora abriu um grupo, olhou a foto, não é possível, é o gatinho. Olhamos assim, a foto era ele, queridos. Tinha um telefone, ligamos para a pessoa, tiramos foto do gato, filmamos o gatinho, tal, mostramos para ela, um gatinho dócil, 10 anos tem um gatinho, está há 40 dias desaparecido. Aqui do Jardim Esplanada, aqui em cima, aqui numa escola, perto de uma escola, falamos com a pessoa, disse, encontramos um gatinho e tal, imaginamos que seja o seu. Essa mulher, queridos, ela chorava desesperadamente assim. Eu tenho ele, eu tenho mais 2 cachorros, eu tenho mais 2 gatinhos, e tenho 5 gatinhos, 3 gatinhos, 2 cachorros e tal, meus filhos chorando, a gente já perdeu as esperanças, tal, mas é ele. O gatinho chama Roberto. E não tem como negar, irmãos. Hoje de manhã a gente acordou, eu fui num quarto que ele está aqui, entrei no quarto e fiz assim, Roberto. Ele fez assim. Eu falei, será que é o gatinho? Eu disse, Roberto, de novo ele. Roberto, toda vez que eu chamava, fui tomar banho, o Roberto foi tomar banho comigo, tá um doce. A mulher está viajando a trabalho, a dona. Vai chegar hoje à tarde. Estava em Goiás. Está vindo assim, imagina a alegria dessa mulher. Aí eu disse para a pastora Priscila ontem. Disse, agora eu sou o tio. Eu liguei para a pessoa, nós fizemos um vídeo. Falei, agora eu sou o tio do Roberto, viu? Aí ela falou, agora o senhor é o padrinho dele. Você não pode ficar no tio. Eu sou o tio do Roberto e eu quero conhecer sua casa, quero ver os seus cachorrinhos, quero ver, claro, não sei o quê. Conexão. Eu vou citar uma outra coisa. Se algumas pessoas entram na minha sala aqui, não acreditam no que vem. Eu coleciono Hot Wheels, irmãos. Carrinhos de Hot Wheels. Que, pastor? Sou homem, eu gosto de carro. E bola, futebol. E aí, eu tinha durante uns 10, 12 anos, eu fui colecionando, tinha tanto Hot Wheels, 40 Hot Wheels. Tinha Hot Wheels, 10 anos colecionando Hot Wheels. Consegui chegar nos 40. De um ano para cá, acho que eu não sei se eu falo ou se eu não falo, já cheguei nos quase 500. Por quê, pastor? Eu descobri na cidade de São José que tem colecionadores tops nessa questão. E eu comecei a entrar eles começaram a me convidar a alguns grupos. Se você for hoje eu sei onde está todas as feiras de Hot Wheels na cidade. Se você for lá no Shopping Oriente hoje, está tendo uma exposição de carrinho de Hot Wheels que você fica de queixo aberto, assim, enorme.
Ontem e hoje. E eles foram me convidando e eu fui entrando nos grupos. Para que você acha que eu estou entrando nesses grupos? Fui fazendo amizade, queridos, com todo esse pessoal. E aí você chega num lugar, claro, você fazer amizade, você tem que comprar 2 carrinhos dele, né? 3, e vai no outro dia, Hoje, eu tenho um rol de relacionamento com essa turma que vocês não imaginam. O presidente da comissão de Fusca de São José dos Campos é meu amigo já pessoal. Ele tem 5 Fusca antigos, tem um Fusca dele que custa R$120 mil. Tem gente, queridos, que paga num Hot Wheels R$18 mil. Os meus não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, não é esse nível, não sou colecionador. Aí eu fui para o Japão agora e lá tem essas lojas. E aí eu visitei algumas e coloquei num grupo. Gabriel foi comigo, filmamos. Coloquei num grupo onde eu estava visitando e mandei para cá. Os meus amigos aqui ficaram todos assim, desesperados, porque queriam Hot Wheels. Calma, eu tenho outra coisa além do Hot Wheels. Entendem, queridos? Eu uso aquilo, a minha vivência natural, normal, dia a dia, para ir me relacionando com as pessoas e fazendo amizade, fazendo relacionamento, me contatando com essas pessoas. Hoje eu já falei com um de manhã, e ele já está marcado uma visita num estande dele. Eu vou lá à tarde, dar um pulinho, para reforçar a amizade. 2, um senhor, um pai e um filho, o Miquil conhece, e eu mandei uma mensagem essa semana, e ele, com certeza, logo, logo será discípulo membro da nossa igreja. Com certeza, logo, logo estará aqui. Aí vocês vão poder comprar o Hot Wheels deles aí. São coisas naturais, queridos. Nós não precisamos fazer cursos de 10 anos de evangelismo para a gente cumprir alguma coisa. Nós precisamos viver o dia a dia. Nós falamos depois, no mês de maio, sobre o mês de relacionamento, que foi o mês passado. Falamos sobre o apóstolo Mateus. Qual é o foco? Relacionamento. Se relacionar com as pessoas. Falamos inclusão do ministério infantil, um mês de restaurar vínculos. Nós somos chamados a restaurar os nossos vínculos familiares, relacionais, ministeriais. Porque o reino de Deus, ele é isso, são relacionamentos saudáveis. Lembra da mesa com Jesus? Quem aqui já passou na mesa com Jesus, já fez lá? Estou esperando a foto aí. Mesa com Jesus. Relacionamentos saudáveis, queridos, geram igrejas saudáveis. Como é importante, famílias restauradas, geram lares curados, geram vínculos fortalecidos. Jesus, ele transformou, a Bíblia diz, a mesa de Mateus, que era um cobrador de imposto, em um altar de reconciliação. Que coisa linda! Onde há comunhão, há crescimento. E nós estamos nesse mês de junho. E agora? Eu não sei vocês, mas desde a semana passada eu estou com aquele coração assim preparado, cheio de Deus, para a gente viver, queridos, aquilo que Deus tem para nós esse mês de junho, onde nós queremos tratar sobre o mês da liderança. Como assim, pastor? Nós vamos estar falando nesse mês, queridos, sobre um apóstolo chamado apóstolo Tiago, o Tiago Maior, filho de Zebedeu. A próxima marca da igreja primitiva que nós queremos durante esse mês estar vivenciando, das igrejas que mais crescem no mundo, é uma liderança forte e inspiradora. Uma liderança forte e inspiradora, ela tem uma característica muito importante, e é essa característica que nós precisamos viver. Tiago, queridos, foi um dos mais próximos de Jesus, que nos ensina sobre liderança. E nós vamos entender isso nessa manhã, porque ele nos ensina o que é ter um compromisso com Cristo, escute, até as últimas consequências. Até que Tiago, ele não buscou um palco. Tiago, ele não buscou nada além do que a cruz. A gente percebe que a liderança desse homem foi aprovada pelo fogo, pela perseguição, pelo teste da morte. Uma liderança que ele começou a seguir a Cristo, e você vai percebendo que Tiago foi um líder muito corajoso, fiel, destemido, um dos primeiros mártires da fé, e ele nos ensina que a liderança verdadeira, queridos, não se define por posição.
E é isso que acontece na nossa geração hoje. Só se define líder quem tem posição. Tiago, através das Escrituras, bebendo de Jesus, ele trouxe uma definição diferente, dizendo assim: a verdadeira liderança não é por posição, por imposição, mas por paixão, fidelidade ao serviço. Fidelidade àquilo que eu faço. Este é um tempo, queridos, de nós sermos capacitados por Deus com sabedoria, com coragem, unção, para a gente liderar como Cristo, com um coração de servo. A característica de uma liderança forte, corajosa, inspiradora, é o serviço. E aqui está então o tema, queria que vocês colocassem novamente o tema para a gente. O tema de domingo de hoje é esse: liderar servindo. Um líder, ele precisa demonstrar a sua liderança forte, inspiradora, através do serviço e não através de uma imposição. Nós vemos hoje pais querendo formar os seus filhos com imposição e no fundo estão matando os seus filhos. Nós vemos hoje pais que estão querendo formar uma geração de filhos porque não foram como eles foram, ou melhor, não são como são, impõem as coisas e matam seus filhos, cegam seus filhos, porque não lideram com um coração de servo, lideram com uma liderança impositiva, assim como nós vemos maridos, esposas, famílias, que não têm um coração de servo, mas uma liderança impositiva, e não é essa que Jesus nos ensinou. Parece uma coisa, sei lá, sequanon, uma coisa assim esquisita, uma coisa incompreensível. Como que eu lidero servindo? Espera aí, não parece que não bate o negócio. Como que eu bando servindo? Como que eu faço as pessoas me obedecerem, me seguirem servindo? E é exatamente isso que Jesus nos traz. Liderar e servindo, que eles comunica com clareza o espírito do texto que nós vamos focar neste mês, que está no livro de Mateus capítulo 23, 11, e você vai perceber que esse versículo bíblico, ele honra o exemplo de Tiago e sintetiza o modelo de liderança do reino de Deus, baseado em quê, pastor? Baseado em entrega, em fidelidade, em serviço. A liderança não é baseada em imposição, não. Jesus declarou esse texto: maior entre vocês deverá ser servo. Que tal a gente ler junto? O maior entre vocês deverá ser. É uma afirmação. A afirmação de Jesus, essa afirmação, irmãos, desconstrói todo o orgulho humano. Essa afirmação nos convida a uma liderança quebrantada. Quebrantada. Eu gostaria que todos nós, durante esse mês, pudéssemos, de uma forma muito simples, dar continuidade, queridos, a um tempo profético que nós iniciamos no começo do ano. Domingo passado esteve aqui a apóstola Valnice ministrando sobre a fidelidade como um fundamento inamovível do nosso relacionamento com Deus. E você vai percebendo que tudo isso vai mostrando uma liderança segundo o reino, que é sustentada exatamente por uma fidelidade. O apóstolo Valnice falou muito sobre isso domingo passado, sobre essa fidelidade, vivida com coragem, vivida com caráter. E a gente vai percebendo que essa fidelidade também, queridos, é um fundamento essencial para uma liderança que serve. Fidelidade. Uma liderança que serve, ela inspira, ela permanece firme, mesmo diante dos maiores desafios. Como eu disse no domingo passado, a apóstola Valnice, ela foi nos conduzindo a um portal de revelação sobre isso, sobre o que é ser fiel, fiel nas ofertas, fiel em casa, fiel em todas as áreas da nossa vida. E nós entendemos, queridos, que não existe liderança que serve
sem fidelidade. A fidelidade é a base que sustenta uma liderança que agrada a Deus. Assim como uma porta, ela precisa de um eixo para que ela possa girar, o líder precisa da fidelidade como base para precisar se mover no reino de Deus. É como que se nós líderes, pastor, mas espera aí, agora o senhor falou uma coisa, líderes, aqui só tem o senhor, tem o pastor, não é essa liderança, nós vamos entender isso nesta manhã. Sem fidelidade, a liderança se torna frágil, oscilante e superficial. Se você é daqueles que gosta de escrever como eu, essa é uma boa frase para a gente escrever. Sem fidelidade, queridos, o líder, ele se torna vulnerável. Sem fidelidade aos seus líderes, o líder sem fidelidade a Deus e ao seu líder, ele se torna frágil, oscilante, superficial. Mas se você é daqueles que escreva essa próxima. Com fidelidade. Essa pessoa, essa liderança, ela se torna estável, ela se torna frutífera e duradoura. Sem é uma, com é outra. Tiago Baior, este homem, este apóstolo, ele é um modelo, irmãos, de liderança que inspira. Tiago, ele foi o filho de Zebedeu, como eu disse, foi um dos primeiros discípulos, um dos primeiros apóstolos a ser martirizado. Nessa ocasião, a Bíblia fala que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-lo, e mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. A espada, esse homem foi martirizado, a espada, Herodes mandou matá-lo. E quando você vai perceber, Tiago foi parte do círculo íntimo de Jesus. Ele viu milagres, ele subiu no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João foram até o monte da transfiguração. Ele testemunhou o poder de Deus de uma forma como outros não testemunharam. Ele não apenas viu Jesus em glória, mas Tiago foi transformado por essa glória. Sua liderança não foi marcada, queridos, por discurso. Você não vê Tiago assim discursando muitas vezes, mas você vê Tiago comprometido. Havia uma entrega total na vida desse homem. Ele não era aquele tipo de apóstolo que ficava procurando aplausos, mas ele era uma pessoa fiel. Foi até o fim, liderando pelo seu exemplo, por aquilo que ele fazia. Ele não apenas seguiu Jesus, mas ele liderou com coragem, foi até o fim. Ele não tinha medo de morrer, em outras palavras. Foi um líder inspirador. Sua liderança, a liderança desse homem, queridos, foi marcado por 3 coisas. E eu quero falar sobre essas 3 coisas e é o fechamento do nosso culto hoje. Primeira coisa, coragem diante da perseguição. Queridos, está vindo um tempo de perseguição sobre nós no mundo. Se nós não recebermos esse batismo de coragem de Tiago, nós não vamos suportar. Isso não é uma profecia minha, é uma profecia bíblica e está se materializando. Segunda marca da liderança de Tiago, fidelidade ao chamado, mesmo até a morte. Primeiro, coragem. Segundo, fidelidade. Terceiro, serviço silencioso, mas poderoso. Fazer sem esperar nada em troca. 3 coisas que marcam a liderança de Jesus e que marcou a liderança desse apóstolo. Essa é a característica das igrejas que mais crescem no mundo. Uma liderança forte e inspiradora, com coragem, fiel e servindo. Nós precisamos buscar essa característica, queridos. Tiago, ele não buscava a posição, ele buscava viver a missão.
Ele tinha um propósito. A vida de Tiago nos ensina que liderar é servir até as últimas consequências. Hoje, irmãos, nós vivemos numa geração em que nós servimos até a um certo ponto. Enquanto eu tenho apoio, enquanto eu tenho respaldo, enquanto todo mundo está do meu lado, enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu tenho isso, enquanto eu tenho aquilo, aí a gente serve. Se alguma dessas coisas sai errado do nosso plano, não quero mais servir. Já faço tanta coisa, Deus não me ouve. Faço tanta coisa nessa igreja, nesse lugar, é o que nós ouvimos hoje, queridos. Uma geração de pessoas que servem até certo ponto. Dali para frente, não existe uma missão consolidada. Tiago era um homem que disse: viver ou morrer, vou continuar servindo, sem esperar nada em troca. Porque ele sabia que ele não fazia para ele, ele fazia para o Senhor. Hoje, queridos, mais do que líderes que falam bem, que comunicam bem, que têm cursos de oratória, mais do que isso, Deus procura líderes que vivem o que pregam. Deus procura pessoas que vivem aquilo que testemunham. Liderança verdadeira, queridos, é aquela que permanece firme, mesmo quando o preço é alto. Nós vivemos hoje numa geração em que ser líder é ser líder até o momento em que o preço não é tão alto. Quando o preço é alto, que tira, que arranca, que faz com que a gente tenha que dar ao invés de receber, ela é questionada. Quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus ele deixa muito claro que reinar, servir é reinar. Servir é reinar. Servir é liderar. Lideramos no reino servindo, não sendo servidos. O maior entre vocês deverá ser servo. Olha que lindo, queridos, esse texto. Jesus, ele redefine o que é ser grande. Ele muda um conceito de uma geração do que é ser grande. Espera aí, mas ser grande não é ser o manda-chuva? Ser grande não é ser o dono da empresa? Ser grande não é ser dono não é mandar os meus funcionários fazer o que eu quero, do jeito que eu quero? Ser dono não é impor as coisas, tal. Ser dono não, ser líder. Não, Jesus ele veio e redefiniu o segredo do que é ser grande. Ele disse assim: não é mandar. Ser grande é servir. Jesus ele subverte o modelo do mundo. Que coisa linda, queridos. No reino, liderança não é sobre poder. No reino de Deus, liderança é sobre servir. Nós lideramos com um coração de servo. Líderes no reino são reconhecidos pelos calos na mão, pelos que fazem para o Senhor, pelos que trabalham, pelos que servem, e não pelas coroas que recebem em suas cabeças. Vivemos em uma geração que é reconhecido ou tem nome aqueles que recebem as coroas, fulano de tal, os títulos, fulano de tal. No reino de Deus, queridos, à medida que a liderança não é o quanto você é seguida, e eu acho isso lindo. No reino de Deus, Jesus não veio medir a sua liderança do jeito que o mundo mede, de forma alguma. A medida da liderança não é o quanto você é seguido, mas o quanto você serve com fidelidade. Jesus não está preocupado com uma multidão que está seguindo a gente. Jesus está preocupado se a gente está servindo com um coração de servo. A liderança de Cristo se prostrou aos pés dos discípulos e lavou os seus pés. Que liderança!
A liderança de Jesus, queridos, tocou os leprosos. A liderança de Jesus cuidou dos traidores. A liderança de Jesus entregou a sua vida na cruz. A liderança do reino é suada, irmãos. Liderar é suar, liderar é servir, liderar é sofrer, liderar é ser santo dessa forma. Jesus nos ensina isso. Todo cristão, escute agora, é chamado a liderar de alguma forma. Por isso eu disse, não é o pastor, não é o líder. Espera aí, todos os cristãos somos chamados a liderar de alguma forma, no lar, na família, como pai, como mãe, como filho, como na célula, no trabalho, na igreja. Todos nós. A liderança não é um cargo. Eu demorei para aprender isso, queridos. Eu vim de uma igreja antes de chegar na Insegec, eu me converti em 1989, e eu vim para a Insegec em 98. 9 anos eu congregava numa outra denominação. O meu nome era Rosivaldo e o meu nome era cargo. Eu tinha 9 cargos dentro da igreja. E eu achava que servir era cargo. E eu fui aprender que não é. Eu fui aprender que liderar não é você ter um cargo. Liderar é você ter um estilo de vida marcado pela entrega. Quando você se entrega, é o seu estilo de vida, isso é liderar. A liderança que Deus busca hoje, queridos, é uma liderança servidora, fiel, resiliente, inspiradora. Eu tenho 2 livros a indicar a vocês, livros fantásticos, que foram base, inclusive, do meu TCC, quando eu me formei em 2010, em bacharel em teologia. O meu TCC, inclusive, domingo retrasado, nós tivemos o lançamento do nosso livro aqui, e ele estava sobre a mesa. E eu falo sobre uma liderança, a influência de liderar uma liderança que serve. Eu defendi essa tese na faculdade. Eu estou lembrando os nomes dos livros aqui, não consigo, mas vou falar já já. São 2 livros que foram base de uma liderança, fala sobre ser uma liderança servidora. São livros seculares. Queridos, toda a igreja precisa estar envolvida nisso. A palavra-chave para esse mês é liderança, não apenas para os líderes oficiais, entre aspas, pastor, líder de célula, líder de intercessão, não. Liderança, a palavra, quando eu falo liderança, não é para os líderes oficiais, toda a igreja, porque todos fomos chamados a liderar através do serviço, todos nós. Seja em casa, seja na célula, seja no ministério, no trabalho, eu e você precisamos ser um referencial para alguém nessa terra. Se você se torna referência para alguém, você está liderando esse alguém através da sua vida. Você já está sendo um líder. A sua obediência, ela pode despertar alguém. Ela pode, queridos, fazer com que alguém se firme através da sua vida, porque a sua firmeza pode ser o alicerce para outra vida. E se você quer anotar esses 3 pilares de liderança da vida de Tiago, que eram os mesmos pilares da vida de Cristo, eu já disse o primeiro, o segundo e o terceiro, vamos só repetir: coragem. Coragem para permanecer quando os outros desistem. Tiago, ele carrega em si uma unção, enquanto muitos desistem, eu permaneço firme. Eu vou com coragem até o fim, independente se tiver que morrer, porque liderar é enfrentar o desconforto, queridos. Liderar é você se expor a algumas coisas, que você às vezes pensava que não teria força para se expor. Liderar é você enfrentar desafios.
Tiago, ele não fugiu, ele permaneceu até o fim. A coragem desse homem foi alimentada por uma convicção de quem era Cristo em sua vida. Queridos, líderes não se movem por emoção, líderes não se movem porque acha, líderes se movem por uma revelação, por uma missão, por um chamado. Isso significa que, independente de qualquer situação, líderes continuam servindo. Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, líder, pastor, seja quem for, e deu uma baixada na sua guarda, Deus está nos chamando ao mês de nós renovarmos isso, porque Deus não nos chamou para servirmos por emoção, mas por missão, por revelação. Segundo pilar é a fidelidade, para se manter constante, mesmo sem aplausos. Enquanto nós recebemos aplausos, é fácil a gente ser líder, mas quando nós recebemos vaia, queridos, não é tão fácil. Mas um líder, ele vai ser vaiado e ele vai ser aplaudido. Um líder, ele não pode ter esse sentimento de: ai meu Deus, estão falando mal de mim. Ai meu Deus, estão me elogiando. A apóstola Valnice conta em suas experiências que um líder, uma pessoa, um cristão, um sério, seja quem for, ele não tem mais reputação. Depois que ele aceita Jesus, ele morre com Cristo. Imagina, eu vou citar o Pedro, para a glória de Deus. Não sei se vocês sabem, o Pedro ele estaria aqui, hoje faz 3 semanas que o papai dele partiu. Na primeira semana, muito recente, não veio. Semana passada ele estaria, mas não passou muito bem de saúde, e hoje ele está aqui. Deus te abençoe, Pedro. Recentemente o Pedro perdeu seu pai, um homem de Deus, um pastor. Eu estive lá no velório. Se eu chegasse no caixão do seu Pedro e começasse a falar assim: seu Pedro, perdoe-me pelo que eu vou dizer aqui, só para um exemplo, seu sem vergonha, seu safado, seu enganador, seu mentiroso, você não foi um bom pai, um bom marido, o que você acha que o seu Pedro ia responder para mim? Hã? Por quê? Porque morreu. E se eu chegasse para o seu Pedro e dissesse assim: seu Pedro, um homem tão bom, o senhor foi um bom pai, um bom cristão, parabéns, o senhor, olha, te abençoe, o senhor foi o melhor homem que eu conheci na terra, tudo. O que vocês acham que ele ia responder para mim? Por quê? Seja elogio, seja crítica. Qual é a reação que nós temos diante delas? Na hora que nós somos criticados, queremos nos defender. Na hora que nós somos elogiados, queremos receber os elogios. Essa é a liderança que Jesus não nos ensina a fazer. Jesus disse assim: você foi criticado, elogiado, o argumento é o mesmo. Você não tem mais reputação, você já morreu com Cristo. Seu sem vergonha, vagabundo, não sei o que, esse pastor que rouba, que não sei o que. Irmãos, eu tenho a minha consciência, eu sei quem eu sou em Cristo. Deixa eu falar, eu já morri com Cristo. Ah não, o pastor Rosivaldo agora é o apóstolo Rosivaldo, que não sei o que, que não sei o que. Irmãos, eu já morri com Cristo. Essa é a liderança que Jesus nos ensina, queridos. Se nós morremos com Cristo, nós só precisamos ser fiéis, porque a fidelidade é o elo entre o chamado e o cumprimento do nosso propósito. E por último, serviço, servir para levantar outros a multiplicar o reino. Jesus, ele teve coragem, Tiago também, foi fiel e serviu. Queria que você se colocasse de pé nesta hora, por favor.
Um líder, ele sempre levanta os outros. Presta atenção nessa frase que parece que ela às vezes não tem tanta força, mas tem. Um verdadeiro líder, ele ergue os outros, porque ele sabe que o chamado dele é para liderar outras pessoas no serviço do reino e multiplicar o reino. Eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos ter alguns minutos de oração, queridos, pedindo ao Senhor, quanto mais um líder serve, mais autoridade ele recebe do céu. Se você quer ser um homem, uma mulher nessa terra, para fazer a diferença aqui, sirva. Sirva. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta manhã, dentro desse mês profético. Deus está nos chamando, queridos, a amadurecer, a crescer e assumir posições de influência aqui no reino. Simplesmente é importante dizer: Senhor, eu estou aqui, quero te seguir. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Estamos no mês profético, Deus, e nós queremos amadurecer nessa dimensão. É uma dimensão que vai além daquilo que nós já temos ouvido falar. Nós queremos crescer e assumir posições de influência que até então, Senhor, nós não havíamos assumido. Como Tiago, Jesus nos chama nesta manhã a assumir uma posição de liderança com coragem, com fidelidade e com um coração de servo. Deus está nos levantando homens, mulheres como Tiago, dispostos a liderar com esse coração de Cristo, como ele mesmo disse, que o maior entre vocês devem ser servo. E Deus colocou, Pai, esse tempo que nós estamos vivendo, e hoje especificamente nos chamando a liderar, servindo, refletindo o modelo de Cristo nessa terra, conectando, Senhor, o que Tiago fez com as nossas vidas, praticando para poder inspirar as outras pessoas. E nesta manhã Deus nos convida, Deus nos chama a exercer essa liderança com mais fidelidade servidora, em áreas, meu Deus, que às vezes nós precisamos amadurecer isso. Nos ajude nesta manhã, como líderes, a entender: Pai, eu quero ser um homem como Tiago, estando disposto a servir. Hoje é um dia de renovar o nosso compromisso e dizer: Senhor, eis-me aqui, capacita-me para liderar com coragem, com fidelidade e serviço. Pai, eu quero renovar o meu compromisso nessa manhã, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para liderar, servindo. Eu oro, Pai, pelas células da nossa igreja, eu oro pelas famílias, eu oro pelos líderes, Senhor, oficiais, os discipuladores, para que nós possamos, meu Deus, nos levantarmos, e essa geração sermos nessa geração canais de Deus, como Tiago, pessoas inabaláveis, inspiradoras, cheias da glória de Deus, refletindo essa liderança servidora. Coloque a sua mão no seu coração, se for possível. Peça ao Espírito, Senhor, diga: Senhor, me dá um coração de servo, me dá um teu coração, me ajude, Senhor, a encarnar essa característica de Tiago maior na minha vida, para que eu possa ser um líder forte e inspirador nesta geração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos.